Vamos ver esse videozinho então agora? Cheguei, a ditadura do Lineage, a maior guerra dos MMOs. Mano, eu gosto desse tipo de vídeo que conta sobre alguma história muito grande do jogo. Será que vai ser isso, mano? Tipo, alguma história de algum bug ou alguma guerra, alguma coisa que teve na comunidade. Eu adoro, mano. Vamos ver esse vídeo aí do nosso mano Chuyo. Também inscrever aqui e let's dali. Bom dia. O que você faria se você tivesse que jogar o seu jogo favorito mediante uma ditadura Me implantada mataria. Se eu tivesse que jogar Ragnarok, eu me mataria. por outros jogadores? Foi exatamente nessa situação que muitos jogadores de Lineage 2 tiveram durante cerca de 4 anos. Primeiro eu quero dizer que eu pesquisei bem a fundo sobre todo esse evento e hoje eu vou te contar essa história de um jeito que você nunca ouviu, caso você já tenha ouvido ela antes. Vamos começar aí contextualizando sobre o que foi esse evento, né? Lembrando que foi um evento que aconteceu dentro de um MMORPG sul-coreano, então a massacrante maioria dos jogadores aqui eram da Coreia do Sul. Bom, vamos começar então. Isso aqui tá dividido em capítulos, então vamos aí pro capítulo 1. Nessa época não tinha um jogo no Brasil? Beleza, gente, capítulo 1, então, visão geral. Vamos passar um resumão aqui do que aconteceu. A história em si não é em relação à ditadura, mas sim em relação à guerra que aconteceu perante essa ditadura. Esse foi o real evento. Mas aqui no Brasil você encontra esse assunto como ditadura de Lineage, enquanto em outros locais o evento é conhecido como Bart's Liberation War, ou Guerra de Libertação de Bart's. Essa guerra aconteceu no MMORPG Lineage 2, no servidor chamado Bart's, por isso que tem esse nome. Essa guerra, na verdade, é dividida em dois momentos, e normalmente o primeiro momento é o mais citado quando se trata desse título. No caso, foram duas guerras, né? Nessa guerra aí, usuários de todos os servidores do jogo se uniram para poder enfrentar uma aliança formada pelos Dragon Knights, também conhecidos como DK, que basicamente assumiram o controle do servidor Bart's através de uma ditadura. Nesse Será que ele vai explicar, tipo assim, pra alguém que nunca jogou, mais ou menos, o que são os DK? Eles são uma classe ou eles são uma guilda? evento, o Bart's Revolutionary Army foi criado. O que é um DK? Então, toda vez que eu estiver falando sobre exército revolucionário, exército de Bart's, exército anti-DK, todos esses termos se referem ao mesmo grupo. E aí, como eu tava falando então nesse evento, o exército revolucionário de Bart's foi criado para que essa guerra fosse travada. O número de usuários participantes nessa guerra foi registrado aí em cerca de 200 mil, sim, mano, 200 mil players. Essa guerra aí aconteceu ao longo de 4 anos, na vida real no caso, né? Porque em tempo de jogo, que seria umas 4 horas por dia, seria equivalente aí a 20 anos. Se você joga ou já jogou MMORPG, você já deve ter percebido que eventos parecidos acontecem o tempo todo, mas nesse caso aqui ocorreu em uma escala rara, por isso que ele é tão conhecido. Por ser um evento raro, acabou atraindo a atenção de muitas pessoas, e ele acabou virando até um exemplo representativo aí que reflete a natureza social nos jogos online, por exemplo. Na Coreia, chegou até a ser publicado um artigo de análise sobre esse caso. Cara, dá pra falar que é algo que se compara à Revolução Francesa, né, só que de um jogo online, em uma escala obviamente bem menor. Caralho! Não, eu quero entender que porra que vai acontecer. Enfim, que é aquela história toda do governo totalitário, o pessoal se revoltando, que vai ser referente à Primeira Guerra. Também tem a segunda desilusão, que foi uma questão sobre conflitos de interesses, conflitos internos, corrupção das forças que lideraram depois da Revolução, no caso, né? E aí acabaram regressando pro antigo sistema, que vai ser o caso da Segunda Guerra. Então vamos lá. Vamos pro capítulo 2 agora. Eu quero saber se isso aqui vai ser um bagulho sinistro ou se vai ser tipo uma segunda-feira no Tibia com uma guild dominante. Começo de tudo. Se você entrasse no servidor de Bart's do Lineage 2 em meados de 2003, você teria uma gameplay baseada numa estrutura de monopolização de castelo, onde os impostos eram coletados de forma selvagem, e as melhores áreas de caça, né, onde você consegue pegar bastante XP e bastante drop bom, estavam todas sob o governo de 3 clãs aliados que ficaram conhecidos como Aliança DK, sendo forte o suficiente para serem incontestáveis. O dia a dia nessa época aí era baseado nos jogadores pedindo desculpa e implorando aí para não serem mortos para os ditadores do servidor por terem quebrado algumas normas extremistas, por exemplo. Esses caras aí, no caso os Dragon Knights, conseguiram controle do server de forma tão agressiva porque eles eram uma guilda que já vinha do primeiro jogo, Lineage de 98. E assim que o 2 ficou disponível para ser jogado, a guilda já estava prontificada para poder agir em relação ao maior server do jogo. E assim foi feito. Os 3 clãs que compunham a Aliança DK era a guilda Genesis, os Knights of Gods e a guilda principal, que eram os Dragon Knights. Lembrando aqui que a gente vai usar bastante o termo clã e guilda. É muito comum nos RPGs que a guilda tenha um número limite de jogadores. Então, um clã, ele pode ser composto por várias guildas. Então, sempre quando eu me referir a um clã aqui, a gente vai estar se referindo a uma linhagem toda, né? Interessante, nunca tinha visto alguém falar desse jeito. Mas vai ajudar bastante na compreensão do vídeo. Tem como comprar aquela moeda que dá 20 de SP? Como assim? Tem, acho que no market. Você comprar de outro player. Boa noite, Abons. Consegue mandar um salve pra Uberlândia, Minas Gerais? Claro, meu mano. Um salve pra Uberlândia, Minas Gerais. Salve diretamente do Lineage 2.
Agora, uma guilda em específico é um grupo em específico ali que foi criado dentro do jogo. Mas vamos lá. Depois de meses de humilhação aí, controle severo por parte da Aliança DK, foi decidido um aumento na taxa de imposto de comercialização de 10% para 15%. Cara, 10% já é uma taxa altíssima. No MMORPG é comum você escolher uma área laboral para se especializar, por exemplo, né? Além de outras áreas que você pode se especializar também. Mas um exemplo, lenhador, minerador, colhedor, enfim. Para que você consiga aí fazer o seu trabalho e vender para as pessoas que não têm o mesmo nível que você para coletar uma madeira diferente, por exemplo, enquanto você compra de outra pessoa uma pedra que você não consegue coletar. E aí, dessa forma, a economia vai girando. O problema é que quanto maior a taxa de imposto da guilda dominante, mais atrasada fica a sua evolução no jogo. E no momento que foi anunciado esse aumento de imposto, foi o estopim aí para que vários jogadores se organizassem para se posicionar contra essa gestão. Nesse momento, como eles sabem como eles cobram imposto? O jogo tem um sistema de imposto da guilda que domina as coisas ou eles... Porque, tipo, como eles sabem 10% de imposto, tá, mas como eles sabem quanto eu tô ganhando pra cobrar o imposto? foi criada a guilda Red Revolution, ou Revolução Vermelha. Lembrando também que esses nomes são todos em coreano, e eles estão sendo traduzidos para inglês e depois para português. Num certo dia aí, num lugar chamado Krumat Top Dungeon, que era um dos campos de caça controlados pela Aliança DK, os players da Aliança DK estavam lá farmando, né, na caça automática, que também era uma das coisas que estava irritando muitos dos jogadores. Caça automática era algo que estava surgindo nessa época, hoje em dia já é mais comum, mas lá para 2003, 2004, estavam começando a surgir os primeiros bots de farm automático, e esse farm automático era também visto como um problema a ser resolvido, que é basicamente o jogador não tá ali na frente do computador e o bonequinho dele tá fazendo as coisas sozinho, a partir de um programa terceiro. Mas a gente vai falar dele mais pra baixo. Então, esses jogadores da Aliança DK estavam lá nessa área fazendo essa caça automática, ou seja, provavelmente não tinha nenhum jogador cuidando dos bonequinhos dele, justamente porque nessa área já não podia entrar nenhum outro jogador, era uma área controlada. E aí eles foram atacados sem cerimônia nenhuma, de uma forma relâmpago, por esse mesmo clã aí da Revolução Vermelha. E eles foram todos mortos. Isso foi um ataque simbólico, mas não foi muito efetivo, porque pouco tempo depois, a morte desses jogadores foi vingada pelos membros da Aliança DK mesmo, e a área foi toda retomada. Mas nesse momento aí, todos os membros da Aliança DK ficaram em alerta, e essa é a cena de abertura da Guerra da Libertação de Bartz. Caralho, Zé, tipo... Mano... Caralho, que porra é essa, mano? É tipo uma revolução. Os caras da guilda dominante, aí chegou os caras, não, a gente não vai aceitar essa tirania e decidiram lutar contra os caras. Fizeram um ataque ali que não deu em nada, mas, mano, já tá então, os jogadores já estão mostrando os primeiros sinais de insatisfação. Que foda, mano, que foda. Eu ia querer estar desse lado, eu ia estar na Aliança Vermelha. Eu ia querer ser da Aliança Vermelha, mano. Eu ia querer ser da Aliança Vermelha pra lutar contra a guilda dominante. Eu ia querer dar a minha vida contra a dominação dos DKs. Caralho, mano. E agora o capítulo 3, a primeira guerra da libertação de Bartz. Vamos dizer aí que esse é o capítulo mais importante porque é basicamente o clímax da história toda. No dia 9 de maio de 2004, o clã da Revolução Vermelha lutou contra a Aliança DK. Mano, e olha o ícone da Revolução Vermelha. Como que eu não vou ficar do lado deles? E tiveram muita sorte na batalha, porque eles eram apenas 50 membros. Tudo bem que eram membros bem upados, né? Membros de elite. Mas eles tiveram bastante sorte. E eles tiveram como resultado a ocupação do castelo de Giran. Foi um castelo ocupado pela Aliança DK por muito tempo. E como símbolo, eles reduziram a taxa de imposto ali do castelo em 0%. Zeraram o imposto, totalmente. E durante todo esse período de ocupação do castelo, que durou 2 semanas, a guilda abriu os portões da fortaleza de Giransong, que seria a fortaleza ali em volta. E os usuários do servidor puderam pela primeira vez ver como que era o interior do castelo. A gente tá falando... Caralho! Que foda! De um jogo que teve o beta lançado em 2003, se eu não me engano. Então é provável que realmente esses usuários tenham visto o interior desse castelo pela primeira vez nesse momento. Então eles viram lá o interior do castelo de Giran, a estrutura ali da sala de trono, e ficou meio que aberto ali pra todo mundo poder usar, coisa que não era quando tava sobre o poder da Aliança DK. E aí dessa forma, essa guilda revolucionária conseguiu acender uma chama esperançosa aí em cada um dos jogadores, abaixando a taxa pra 0% e deixando o pessoal entrar ali pra ver como o castelo era legal. Mas como eu disse, durou 2 semanas, porque a Aliança DK logo tomou o castelo de volta, mas foi numa batalha que fez com que vários jogadores de clãs bem pequenos se registrassem. E mesmo perdendo o domínio do castelo, isso estimulou um sentimento público de muitos jogadores no geral que estavam insatisfeitos com a situação do servidor de Bartz. Como resultado, vários clãs que se mantinham em neutralidade até então foram eventualmente se posicionando a favor da revolução contra a Aliança DK, formando progressivamente o exército revolucionário anti-DK de Bartz. À medida que a coligação anti-DK foi crescendo, foram realizados aí diversos ataques e pequenas batalhas com o principal intuito
de acabar com a ditadura da Aliança DK. Mas por mais que tenham sido bem incômodos e irrelevantes, não foi o suficiente. A coligação anti-DK ainda era muito fraca para poder vencer a aliança. E foi nesse momento que um apelo foi publicado por um dos jogadores no quadro de avisos do Lineage 2. Mano, mas caralho, esses caras do DK deviam ser muito fortes, eles deviam ser muitos jogadores. Ou simplesmente pelo fato de que eles ficaram dominando por tanto tempo, eles se tornaram muito mais fortes que os outros, de uma maneira que era difícil até dos outros jogadores conseguirem alcançar os equipamentos deles, por causa de todo o tempo que eles ficaram comendo rato. Uma declaração histórica que foi muito marcante para esse evento. Foi feita aí pelo rei Gyeongdangi, que era um membro dos Naebokdan, que eu vou explicar já já, no dia 16 de junho de 2004. Esse aqui é o apelo, desse jeitinho que tá escrito aqui. Nesta guerra no servidor Bartz, a Aliança Bartz será derrotada se não aproveitarmos o poder dos usuários regulares. Se dezenas de personagens de nível 1 se reunirem e atacarem a Aliança DK, isso causará grandes danos não apenas físicos, mas também psicológicos. Nesta guerra, não apenas o servidor Bartz, mas todos os servidores estão prestando atenção ao resultado. Em particular, muitos usuários de servidores amaldiçoados que são oprimidos por um grande clã estão observando. Devemos dar-lhes esperança. Você tem que dar-lhes confiança. Nunca devemos permitir tal tirania em nenhum servidor novamente. Neste exato momento vou criar um personagem no servidor Bartz e entrar no Naeboda. Não consigo controlar o sangue fervendo em meu peito. E um dia, contarei com segurança às pessoas. Eu estive lá como membro do Naeboda durante a enorme guerra de libertação do servidor Bartz. Essa publicação fez bastante sucesso. Nessa época aí, Que isso, Zé, o bagulho ficou quente, tá? O bagulho vai ficando quente. Caralho! era impossível migrar o seu personagem de servidor, então os usuários de outros servidores que estavam querendo ajudar nessa causa precisaram criar os personagens do zero lá no servidor de Bartz. Por conta disso, a maioria desses personagens ficaram nos níveis bem baixos, e como eles eram nível baixo, muitos eram providos apenas das roupinhas iniciais do jogo. Por isso eles decidiram se denominar como Naebokdan. É algo que na Coreia pode ser traduzido aí como roupa íntima ou roupa de verão. Depois desse apelo aí, os Naebokdan pressionaram a Aliança DK com a seguinte tática. Eles migraram em dezenas para Dragon Dungeon, que era um dos campos de caça de alto nível que também era controlado pela Aliança, igual a massacrante maioria dos campos de caça, mas principalmente os de alto nível, interrompendo a caça dos membros da Aliança DK que estavam caçando lá. E para que eles conseguissem fazer esse tipo de ataque, eles tinham uma tática de procurar primeiro o healer mais fraco da Aliança, e aí eles matavam, e depois eles iam começando sempre pelos healers. Dessa forma, eles conseguiram fazer de Caralho, sujeira, mano. Os caras começavam pelos curandeiros. Eles matavam os médicos, mano. diversas unidades de combate da Aliança se submeter ali. Uma dessas táticas usadas era que os Naebokdan tinham disfarçados entre eles também com as roupas de newbie algum guerreiro de nível altíssimo. E aí no meio da massa de Naebokdan, que era quase impossível distinguir quem que era newbie e quem que não era, eles acabavam sendo surpreendidos ali por algum jogador de alto nível. E por isso foi possível que esses ataques fossem bem sucedidos. Apesar desses ataques contínuos dos Naebokdan e a opinião pública totalmente desfavorável, a Aliança DK se reuniu e decidiu comprar de vez essa guerra, dessa vez aí até o final. Em A mesinha do Arcane. determinado momento, o exército revolucionário já estava conseguindo travar algumas batalhas em pé de igualdade contra a Aliança DK, mas à medida que eles iam batalhando, não conseguiam ter recurso suficiente para restaurar as armaduras e os equipamentos quebrados. Então, quanto mais a guerra durava, mais o exército anti-DK sofria. Nesse meio tempo, ocorreu a saída do clã Gênesis da Aliança DK. Teve um Mas sabe o que é foda? Sabe por que esses caras da Aliança DK, eles eram tão cruéis? Provavelmente que eles faziam muito dinheiro com RMT, mano. Eles deviam nadar em dinheiro com RMT. Porque, mano, qual que é a única justificativa pra você, tipo, ser tão cruel assim? Você subjugar todos os jogadores e não deixar eles jogarem o jogo. Dinheiro, mano. Ninguém ia fazer isso por RP, tá ligado? Se fosse só por RP, provavelmente eles iam querer ser os bonzinhos, tá ligado? Eles iam querer ser os bonzinhos pra sempre eles ser. Porque se eles fossem os bonzinhos, eles governassem legal, botassem uma taxa de imposto tranquila, não fosse alta e tudo mais. Se eles fossem os bonzinhos, eles iam ficar até mais fortes. Eles iam ficar até mais fortes, porque a galera sempre ia apoiar eles no poder, entendeu? A galera sempre ia apoiar eles no poder. Mas como eles são cruéis, tem que ser por RMT, mano. Bananinha, react até de madrugada? Não sei, tem que ver. Isso não é PW, mano, é Lineage 2. Lineage 2. Mesma coisa no Tibia, as dominantes dão tiro na tua porta e não é pelo RP, é pelo money. É, tipo, pelo RP você sempre vai querer ser bonzinho, mano. Se for pelo RP, você vai querer ser o melhor governante, pra nunca te tirarem de lá, porque se tu for o melhor governante, tu vai ficar lá pra sempre. Imagina que foda você ter de uma guilda e poder falar assim, mano, a minha guilda ela tá no poder do castelo há 20 anos, porque porque todo mundo que joga prefere que seja a gente, porque sabe que a gente é o que governa melhor. Porra. Você não ia querer um título desse pra tua guilda, pô?
Conflito interno ali entre as lideranças, não se sabe ao certo se eles decidiram sair por conta própria ou se eles foram expulsos, mas foi uma grande perda para a Aliança DK de qualquer jeito, porque esse era o segundo maior clã do servidor. Para efeito de comparação, o número total de guildas e partidos pertencentes ao clã Gênesis era maior que todo o exército revolucionário até então, mas outros 2 clãs entraram para a aliança nesse momento para que essa perda não fosse tão avassaladora, que era o clã Jeong e os Winner. Com a aliança restabelecida, então, os membros da Aliança DK começaram a se reorganizar. No entanto, embora eles tenham saído da aliança, os Gênesis não encerraram seu trabalho. Até o momento, os Gênesis ficavam no castelo de Oren. Era essa a sede deles, que era um dos castelos mais importantes do jogo. Então eles liberaram o acesso do castelo, a gente não sabe o motivo em si, se eles queriam ajudar o exército anti-DK ou se eles só estavam deixando a guerra ali se desenrolar, mas o castelo foi liberado. E o líder do clã Gênesis era tão relevante quanto o Aquirus, que era o líder dos DK. Então, com o passar do tempo, o líder da Gênesis acabou tomando o comando de todo o exército anti-DK e a maior parte das estratégias ficaram sob controle dele. E então chega o grande dia 17 de julho de 2004. Nesse dia foi declarado um cerco ao castelo de Aden. Esse era o maior castelo do jogo e até então o mais inalcançável, tido aí como a principal base do clã Dragon Knights e o local mais impossível de ser acessado no servidor. Nesse momento vai ocorrer aí uma batalha sistemática utilizando esses 2 castelos, que é o castelo de Oren e o castelo de Aden, baseado nos sistemas de atraso para as inscrições dos cercos. Pra quem não sabe, o cerco seria uma guerra travada ali dentro do jogo. Normalmente, quando eu quero dominar um local num RPG, eu tenho que travar essa batalha, eu tenho que abrir um número de inscrição para todos os guerreiros se inscreverem, e aí essa guerra vai ser marcada para um dia, e aí quando chegar esse dia, só os que estão inscritos podem participar. E como que funcionou essa batalha sistemática, que foi basicamente uma das táticas utilizadas pelo líder da Gênesis? Faltando 10 minutos aí pro prazo de inscrição pro cerco de Aden, todas as forças revolucionárias que se inscreveram pra guerra em Oren, que inicialmente era uma guerra fake, né, que a princípio parecia que era o exército anti-DK contra o clã Gênesis. Caralho, nossa, já tô vendo o que tá se desenhando. Só que eles já estavam do mesmo lado, enquanto o clã Gênesis se inscrevia todo pra poder atacar o castelo de Aden. Pensando nisso, os Dragon Knights se prontificaram pra aproveitar a batalha em Oren e somar as forças pra tomar a antiga sede principal do clã Gênesis, que seria de fato uma grande conquista e poderia até colocar um ponto final na guerra, já que o cerco de Aden só tinha alguns guerreiros do Gênesis inscritos, então eles não precisavam se preocupar muito. Só que aí, faltando 8 minutos pro prazo de inscrição, o clã Gênesis desistiu do cerco de Aden completamente. Essa era a lógica, na verdade, né, já que eles estavam em poucos, não tinha por que eles continuar com essa guerra. O próprio Dragon Knights já imaginavam que eles iam desistir. Só que aí os Dragon Knights cancelaram também muitas inscrições e somaram ainda mais forças lá no castelo de Oren. E tudo isso ainda fazendo parte da tática, usando o lag do servidor ali, o atraso, né, no caso do servidor para as inscrições, no limite. Todas as forças revolucionárias, tanto o exército revolucionário quanto os Gênesis, se inscreveram para atacar Aden nos últimos minutos, cara, faltando, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. E aí dessa forma o clã DK acabou entregando de mão beijada o castelo de Aden, porque devido à limitação de tempo do jogo, já era tarde demais para eles se inscreverem pra guerra. E aí nesse... Caralho! Os caras fizeram... Olha pra um lado, chuta pro outro, mano. Eles fingiram que eles queriam atacar um castelo. Foi todo mundo da DK defender aquele castelo. E faltando, tipo, 1 segundo, eles correram pra ir pro castelo principal. E a DK ficou fudida numa guerra, tipo, num castelo secundário que eles nem ligavam. Que o castelo tava sendo usado de isca. Caralho! momento já tinham aí 26 clãs registrados pra lutar lá em Aden. E assim a primeira estratégia após a saída da Gênesis foi bem sucedida. Só que essa batalha aí que parecia já estar ganha por conta da superioridade numérica, acabou se tornando um pesadelo pro exército revolucionário. Isso porque a princípio eles ganhariam no número. Só que eles não esperavam que os poucos guerreiros que ficaram pra defender Aden eram nada mais nada menos que o partido de Aquirus, o líder e a principal figura de todo o clã DK. O partido era formado pelos guerreiros mais upados e mais habilidosos já vistos em Lineage. No início da guerra, o partido de Aquirus aniquilou 3 clãs inteiros da coligação revolucionária em segundos. E em seguida eles já começaram a devastar toda a linha de frente do exército revolucionário. Dessa forma, as forças anti-DK não estavam conseguindo nem estabelecer um acampamento ali perto da guerra. E assim que isso foi feito, o líder da Gênesis ordenou a retirada do exército revolucionário, pediu para que eles recuassem. E assim o exército revolucionário anti-DK regressou. E assim a aliança DK conseguiu defender com sucesso o castelo de Aden. Só que aí tem mais um ponto, que isso ainda fazia mais ou menos parte da estratégia. Eles não estavam esperando que eles fossem ser massacrados, mas o fato deles não ganharem a guerra em Aden era sim uma possibilidade.
E aí o que aconteceu? Muitas das forças que estavam defendendo o cerco de Aden migraram para o caminho de Odin no intuito de barrar a chegada dos novos jogadores para que o castelo de Odin fosse tomado pela Aliança DK. E assim que a presença da maioria dos membros da Aliança DK foi confirmada na rota, e aí o líder da Gênesis ordenou novamente o cerco de Aden, só que dessa vez a Aliança DK não estava nem esperando, ficaram na ilusão ali de que eles estavam ajudando o cerco no castelo de Odin, só que eles foram atacados novamente em Aden. E dessa forma o castelo de Odin foi basicamente abandonado pelo exército revolucionário, ficando apenas com um clã para marcar presença, que eram os Revengers. No entanto, no momento que a Aliança DK percebeu que só tinha os Revengers ali defendendo o Odin, eles começaram a cogitar a possibilidade deles estarem ali só ganhando tempo. E eles novamente decidiram voltar para Aden com medo de estar serem atacados, que era o que estava acontecendo. Só que pela regra do jogo, eles não podiam voltar direto pro castelo dessa vez, eles tinham que pelo menos ir para um acampamento ali, para uma vila próxima. E o que separava esse castelo da vila era uma rota, e essa rota já estava toda preparada, com membros de guildas pequenas e alguns membros do exército revolucionários que são de nível baixo, que eram jogadores basicamente inúteis em guerras de cerco, porque eles eram muito fracos. Só que eles foram treinados só para resistir ao longo da entrada do castelo. E nesse momento ocorreu também um ato marcante, que foi a formação de barricadas na frente do castelo com cadáveres de jogadores que foram mortos em batalha, para poder impedir de forma desesperada a passagem do membro das alianças DK que estavam... Os caras fizeram barricada com os cadáver! Mano... Oh, que foda! Que foda, que foda! Caralho, que história foda, mano! Oh, eu quero viver isso, mano, no MMO, mano. Qual MMO que dá pra gente fazer uma guilda pra gente tomar muita pica e tentar fazer uma revolução? Tentando retornar pra Aden. E aí no meio da pressa, os membros da Aliança DK que queriam passar usaram muitos ataques forçados que arriscavam muito a integridade dos mesmos, que eram muitos ataques sem estratégia, que acabavam deixando a guarda do exército muito aberta, só que eram ataques muito fortes. Mas os Naebokdan, que também estavam presentes aí nessa rota, como barricada humana inclusive, eles não deram nenhum único passo pra trás. E enquanto a maioria dos membros DK eram barrados de entrar no cerco, mano, o castelo... Olha as artes, isso aqui não parece arte de IA, alguém desenhou esse bagulho aqui pra história, ó. O aprendizinho, tá ligado? Com a roupinha de iniciante e um cara super poderoso, tipo, subjugando ele. Caralho, alguém parou pra desenhar isso aqui, mano. Isso deve ser, tipo assim, a história mais épica do Lineage. Deve ser a história que a galera do Lineage, mano, conta pra todo mundo de tão foda que foi, mano. Caralho, cara! Caralho! Isso que é foda de MMO. Você não tem uma história dessa no League of Legends, você não vai ter uma história dessa no Minecraft, você não vai ter uma história dessa no Sonic, não vai ter uma história dessa no God of War. MMO é foda por causa disso, mano. Esse fator social cria histórias muito fodas, cara. Nenhum único passo pra trás. E enquanto a maioria dos membros DK eram barrados de entrar no cerco, o castelo de Aden foi finalmente tomado e virou posse da unidade principal do exército revolucionário de Bartz. E aí, quando a maior base do Lineage 2, que é o castelo de Aden, foi recapturada, não apenas o exército revolucionário de Bartz, mas também os usuários do Lineage 2 em todos os servidores aplaudiram. Esse dia aí foi declarado o dia da libertação de Bartz. Os quadros de avisos explodiram com milhares de postagens comemorando o dia da libertação de Bartz, e a mídia até cobriu todo esse processo. Dizem também que teve gente que até chorou nas lan houses da época nesse dia, cara. E esse é basicamente... cara, eu choraria, tipo, não de... Eu choraria assim, caralho, que história da hora que a gente viveu, que foda. Ia ser muito foda, eu choraria, mano, também, se fosse comigo. Se eu fosse um dos jogadores que tava lá, tá ligado? Que, caralho, eu tô há anos tentando pegar esse castelo. Eu ia chorar também, ficar, finalmente, porra, pegamos. Que foda. Dia onde eles derrubaram aí essa ditadura. E a Aliança DK, que foi derrotada no cerco de Aden, perdeu o castelo Glúdio também, o castelo Dion e o castelo Reiners pro exército revolucionário em novembro de 2004. Ou seja, até novembro de 2004 eles já tinham perdido basicamente tudo. E aí eles apostaram tudo no único castelo que restou, que era o castelo de Giran, que era aquele castelo ali da primeira batalha, que eles abaixaram o imposto pra 0%, mas eles também foram incapazes de ter sucesso. Sendo assim, o último refúgio da Aliança DK foi na Torre da Arrogância, que não era muito eficiente pra progressão de nível, mas como era um terreno vantajoso pra defesa, eles foram meio que forçados a ficar por lá. E aí tem uma ironia muito grande, né? O único lugar que sobrou foi um lugar chamado Torre da Arrogância. Pode-se dizer também que esse foi o período mais bonito aí durante essa Guerra da Libertação, que é o período mais conhecido, né? Que é o famoso Bem Venceu. Caralho, isso dá um filme, tá? Dá um filme.
Daria Bom, um agora filme. vamos pro capítulo 4, que é o pós da Primeira Guerra. Depois dessa derrota, o Acrius foi amplamente conhecido por todo o esforço que ele fez e por toda a importância que ele teve pra Aliança DK. E depois dessa vitória aí no Castelo de Aden, o exército revolucionário acabou perdendo sua intenção original. Os clã Revengers, que tiveram tanta participação no exército revolucionário quanto o clã da Revolução Vermelha, ficou com a ocupação do Castelo de Oden, enquanto o clã Gênesis ficou com o Castelo de Aden e o Glúdio, e o clã do Castelo de Suon, que era um clã que representava ali várias guildas e clãs de pequeno e médio porte que participaram no exército revolucionário e também participou na primeira batalha em Guiran, assumiu aí o controle do castelo de Rhaeners. Mas o clã da Revolução Vermelha, que foi os que mais lutaram desde o início e foram os que começaram toda essa revolução, sentiram que não estavam recebendo a compensação pelos seus esforços. E essa frustração aí deles foi se manifestando em algumas ações. Ué, que compensação pelos esforços? Os esforços não era pra permitir que os jogadores normais, os jogadores noobs, todo mundo pudesse jogar o jogo e ter um ambiente justo? A compensação pros esforços deles devia ser ver o servidor saudável e ver que o servidor só tá saudável daquela maneira graças a eles. Eles não têm que ter compensação, tipo, ah não, nós temos que ter mais castelos do que vocês, nós temos que ter isso e aquilo. Não, a compensação deles, teoricamente, tem que ser, mano, salvamos o server, seremos heróis na história do jogo pra sempre. A Masmorra do Dragão, por exemplo, que é a Dragon Dungeon que a gente falou lá em cima, era um dos melhores terrenos de caça da época. E após a libertação da tirania da Aliança DK, ela deveria se tornar um terreno de espaço aberto pra todos. Pelo menos simbolicamente, né? Porque era exatamente esse o problema das áreas de caça. Mas não foi o que aconteceu na realidade. Eles liberaram apenas uma parte dessa área para o acesso de usuários no geral e usuários de baixo escalão do exército de Bartz. E aí, nesse momento, Gênesis, Revolução Vermelha, Revengers meio que viraram um conceito só. E além de tudo isso, pequenos conflitos, oposições, protesto, ganância, eles também estavam começando a ter que enfrentar a caça automática, que também é o que eu tava falando lá em cima, que era conhecido como bot farm. Explicando melhor agora, lá pra 2000, todos os MMORPG ainda precisavam que você estivesse na frente do computador, apertando ali os botões pra você poder fazer qualquer coisa. E com a chegada dos bots, era possível deixar o seu personagem farmando ali por horas sem que você cansasse. Ou seja, aquele processo que você faz no MMO, que você não precisa de ninguém ali visualizando, ninguém ali cuidando, você colocava um programa de terceiro pra ele ficar lá coletando madeira, matando bichinho, que era algo que não era arriscado, então você podia deixar ele fazendo sozinho. Ou seja, tudo começou com o lema de derrubar a Aliança DK e erradicar a caça automática, estabelecer a liberdade, só que derrubaram a Aliança DK, não erradicaram a caça automática e não estabeleceram a liberdade. Por quê? Porque diante da realidade, né, de ter que compensar essas perdas aí das batalhas, os membros do exército de Bartz começaram eventualmente a controlar áreas de caças aí por conta própria, cada um meio que virou dono do que queria, cada um fazia a briga que queria, e aí muitos jogadores aderiram aí à caça automática e meio que ficou tudo elas por elas. E enquanto isso, o Acrius, que tinha lido toda a situação... A partir do momento que eles não tinham mais um propósito pra lutar, então eles não tinham mais por que performar aquela virtude toda. Eles performavam então a virtude deles porque eles queriam se mostrar superiores aos tiranos. Mas a partir do momento que não tinham mais tiranos e eles tinham a possibilidade de agir da maneira que eles quisessem, eles se tornaram os tiranos. Eles se tornaram os tiranos. Porque eles perceberam que só a felicidade daquelas pessoas que eles salvavam não pagava eles o suficiente. Eles queriam mais do que o prazer de serem os heróis. Eles queriam material. Aí com precisão começou a reorganizar o clã DK e a sua aliança. E ele apoiou os fundos militares do clã, né, poção, equipamentos, tudo do seu próprio bolso. Então essa leitura dele ali, né, ele tava vendo essas divisões internas, as contradições da aliança, tudo lá da torre da arrogância dele. E ele finalmente decidiu que já tinha chegado a hora. E naquela época, muitas das forças que participaram do cerco de Aden já tinham retornado para os seus servidores originais, porque tinha muita pessoa que tinha vindo de outro servidor, lembra? E eles vieram só para ajudar, só que assim que tudo se resolveu, eles voltaram lá pra cada um pro seu servidor pra jogar o seu joguinho. E aí o Acrius finalmente ordenou que a Aliança DK, que tava escondida aí na Torre da Arrogância por muito tempo, avançasse. E aí, enquanto isso, dentro da coligação anti-DK, só tava rolando insatisfação e conflito. E o clã da Revolução Vermelha e os Revengers brigaram. Eles se colidiram aí frontalmente numa batalha do castelo de Dion, onde a Revolução Vermelha atacou os Revengers e tomou o castelo, criando aí uma divisão, né, uma briga irreparável na antiga coligação. E como resultado...
Esse é o problema. Muitas das pessoas que vieram pra ajudar nessa guerra estavam vindo só pela sede de sangue. Elas estavam vindo só pra ajudar, mas não porque elas queriam ver a libertação. Elas queriam só o poder de esfregar na cara da guilda dominante que eles tinham caído. Eles não estavam indo pelo propósito. Os poucos que estavam pelo propósito provavelmente foram subjugados por aqueles que ao conseguir o poder não tiveram motivação pra continuar seguindo uma virtude. Então, para fazer uma coisa dessa, uma aliança dessa, algo que funcionasse, teria que ter um líder, uma figura mesmo que fosse realmente muito inspiradora, tá ligado? Uma figura que todo mundo quisesse se inspirar. No caso da Aliança DK, eles tinham ali o Akyros, né? O Akyros é a figura inspiradora. Ele era um tirano? Ele era um tirano. Mas ele era inspirador para todo mundo que seguia ele. Caralho, pega essa moto e enfia no seu cu, Zé. Que porra é essa? Esperando, né, o cara terminar a gracinha dele ali na rua. Deus me livre, que DH baixo da porra. Como eu ia dizendo, tipo assim, o Akyros, ele era um tirano? Beleza. Mas ele era uma figura inspiradora. Todo mundo que tava seguindo ele, via ele como uma figura inspiradora. Olha quanto tempo ele passou na Torre da Arrogância, e com certeza todo esse tempo que ele tava na Torre da Arrogância, ele foi falando com os seguidores dele, rapaziada, relaxa, eu tô vendo as movimentações, olha como que tá acontecendo ali, olha o que tá acontecendo ali, aquele cara ali não vai durar muito tempo, olha como que tá tendo essas rusgas na aliança deles, eles não têm um propósito igual a gente. E a galera foi ouvindo, então vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Quando chegou a hora derradeira, o Akyros era a figura que inspirava a Aliança DK. Mas que figura inspirava a Revolução? A Aliança Vermelha. Porque ele não citou o nome de ninguém que inspirava a Aliança Vermelha. Não tem um nome, não tem uma figura. Uma pessoa que a Aliança Vermelha, a Revolução Vermelha olhava e falava assim: esse cara, a gente quer ser igual a esse cara. E como não tinha essa figura inspiradora, quando eles conseguiram tudo que eles queriam, eles não tinham mais a quem ouvir, eles não tinham mais a quem seguir, eles não tinham mais o propósito, não tinha mais uma virtude pra se manter. Então, quem era mais corrupto tinha agora poder pra ser corrupto, não ia ter ninguém pra afogar os corruptos. Quem só veio pra brincar, pra ganhar a guerra, voltou pro próprio servidor, porque não viu ali uma figura, tipo, mano, eu não vou mais jogar no meu servidor, vou jogar nesse, porque eu quero seguir esse maluco que é líder da Revolução Vermelha, que esse cara é muito foda, eu me sinto orgulhoso de estar seguindo esse cara. Cada pessoa foi poder seguir o seu próprio propósito, porque agora eles tinham poder pra seguir o que eles queriam fazer. E não tinha ninguém pra ditar o caminho da Revolução. Faltou um líder pra ditar o caminho da Revolução. A Aliança DK tinha um líder que ditava o caminho da Aliança DK. A Revolução não tinha um líder que ditava o caminho. Eles atingiram o objetivo, ficaram perdidos. Resultado dessa divisão, tanto os Gênesis como os Revengers e o exército de Bartz no geral perderam todos os seus castelos e foram derrotados pela Aliança DK novamente. Depois dessa divisão, no caso, o clã da Revolução Vermelha desperdiçou todo o seu poder bélico em pequenas guerras. E o líder da Gênesis, então, mas a Gênesis não é a Revolução Vermelha, né? Teria que ser um líder superior a todos, tá ligado? Porque muita gente que chegou na Revolução Vermelha chegou por outra guilda. Chegou por outra guilda. O líder da Gênesis, só quem vai seguir ele é a galera que chegou pela Gênesis. Aí se o líder da Gênesis, ele tá ali como líder, mas não foi ele que começou toda a revolução, basicamente, quem não começou pela Gênesis não vai se sentir compelido a ouvir ele. Tinha que ter um cara que começou tudo isso, ou um cara que se destacou durante toda a guerra, que as pessoas falaram, mano, olha como esse cara lutou, olha como esse cara nos guiou, vamos seguir ele. Tinha que ter um cara desse, mano. Tinha que ter um cara desse. Guerras locais, e depois da rendição do exército revolucionário, o clã da Revolução Vermelha virou as costas pra todo mundo e foi cuidar da sua vida aí depois de sofrer uma série de derrotas. E depois de um monte de investida aniquiladora, a Aliança DK tinha se restabelecido novamente. E aí no dia 27 de janeiro de 2005, o Akyros declarou uma ordem de extermínio pra massacrar todo e qualquer jogador que se unisse ao exército revolucionário por tempo indeterminado. Cê é louco, olha aí, é pra isso que serve a história, mano. A história serve pra você entender o que aconteceu e não deixar se repetir, mano. A Aliança DK eram tiranos, subjugaram todo o servidor. Depois de muito esforço... Naquela época, o número de jogadores... Depois de muito esforço e trabalho de base, conseguiram ganhar da Aliança DK. Mas eles não aprenderam nada com a história. E eles agiram igual a Aliança DK. O que aconteceu? A Aliança DK voltou.
A Aliança DK voltou. Porque eles não fizeram um trabalho de base pra conseguir fazer com que as pessoas tivessem motivação pra fazer o certo. Porque se não fizessem o certo, a Aliança DK volta. Mortos pela Aliança DK chegava a ser 700 por dia, e agora já não tinha mais nenhuma entidade que conseguia se opor à Aliança DK. Os jogadores no geral e os clãs mais pequenos sofreram umas derrotas aí, cara, miseráveis, e aí eles ficaram todos passivos da gestão da Aliança DK novamente. E acabaram se concentrando em sobreviver e se dispersar aí, ao invés de se unir e resistir igual antes. Dessa forma, todo mundo que restou do exército revolucionário continuou sendo massacrado e sofrendo umas derrotas bem tristes. E com isso aí, a primeira Guerra da Libertação de Bartz, que teve um ótimo começo, acabou aí com um final bem amargo. Que tristeza, viu? O sonho do oprimido é se tornar opressor, mano. Só que sabe quem oprime melhor que o oprimido? O opressor. O oprimido quis oprimir, o opressor voltou. E aí agora vamos pro quinto capítulo, que é a Segunda Guerra da Libertação de Bartz. Essa aqui vai ocorrer em 2007. No caso, depois da Primeira Guerra, os Dragon Knights continuaram desfrutando aí do status de clã exclusivo, mas devido a alguns conflitos aí dentro do clã, tanto o Acheros quanto outros jogadores acabaram parando de jogar, e assim foi dissolvido o próprio DK em 2006. Dessa forma, os que restaram dos DK se reorganizaram numa aliança que se chamava Six Bloods. No entanto, a força deles continuou sempre enfraquecendo à medida que entrava em guerra com a Aliança de Bartz, que agora era anti-Six Bloods no caso, né? Era anti-DK, agora era anti-Six. E aí depois disso, os próprios Six Bloods continuavam com essa cultura aí de controlar campos de caça, e com isso eles acabavam pressionando algumas alianças neutras. E assim essas alianças neutras formaram o Regimento Neutro. E eles compraram essas guerras aí contra os Six Bloods, resultando na Segunda Guerra de Bartz. A aliança dos Six Bloods era bem mais forte em termos de poder de combate e ocupou todos os castelos durante 3 anos, que é desde 2005 lá, né, até agora. Mas a Aliança de Bartz e o Regimento Neutro juntos eram 3 vezes maior em número, e também tinha os Naibokdan, que era o mesmo grupo ali presente na Primeira Guerra, e estavam sempre dispostos a somar se fosse preciso. E assim, eventualmente, a Aliança dos Six Bloods vai entrando em colapso devido ao cansaço e os conflitos internos aí causados pelas guerras em curso. Quem joga RPG sabe como é cansativo às vezes ter que parar seu PvE ali pra poder entrar no PvP. E assim, com nem tanto esforço, o Regimento Neutro conseguiu tirar essa tirania aí folgada dos Six Bloods, né? Só que aí com o tempo, o próprio Regimento Neutro também acabou meio que sendo dissolvido. E agora vamos pro capítulo 6, que é o pós da Segunda Guerra. Com esse final da Segunda Guerra, parecia que finalmente o servidor de Bartz estava em paz. No entanto, em 2009, uma guerra eclodiu aí quando o clã da Revolução Vermelha, que se estabeleceu como um dos maiores clãs do servidor, declarou controle eles voltaram, eles não tinham ido embora. Novamente dos campos de caça. Isso é bem irônico, né, cara? Porque foram eles que começaram todo esse movimento, né? Foram anti-DK, anti-Six, além de terem participado tanto da Primeira e da Segunda Guerra de Libertação e terem feito aquele ato simbólico de abaixar o imposto para 0% lá em maio de 2004. Mas aí em 2010, vários clãs que foram afiliados aí aos DK, depois de ter perdido um monte de castelo aí pra Revolução Vermelha, acabaram se mudando para outro servidor. E ficou por isso mesmo. Essas guerras de cerco aí, tanto grande quanto pequena, ainda ocorrem no servidor de Bartz até hoje. Mas ao contrário da Guerra da Libertação de Bartz, essas guerras aí não são muito diferentes das guerras que ocorrem aí normalmente nos jogos de MMORPG online. Que dia teremos uma dessa no Reagzinho? O dia que eles ligarem PVP mundial. Cara, de verdade, se no Ragnarok tivesse PVP global, tipo assim, você tá lá no mapa dos Basilisco, e quem não for da tua guilda, você pode bater na pessoa, isso aí ia ter no Ragnarok, porque você ia ter as guildas do mesmo. Sei lá, imagina a Retard cagando na cabeça de todo mundo. Você tenta upar lá em Minas 3, mas não tem como upar porque a Retard dominou o mapa, vamos supor. E esse tipo de movimento ia acontecer. Sendo assim, o período pós a Segunda Guerra não é bem descrito de forma precisa em nenhum momento. E aí, depois de toda essa luta aí, desde 2004 até 2010, finalmente o servidor de Bartz virou um servidor normal agora, sem tirania nenhuma, sem revolução, sem nada. Agora é um servidor normal. Pode até ser considerado que foi um final feliz. O imposto não tá nem em 0, mas também não tem ninguém brigando por recompensa, mas o imposto também não tá em 10, 15%, né? Tá um jogo normal agora. No entanto, a razão pela qual a Guerra da Libertação de Bartz é falada até hoje não é porque ela simplesmente
simplesmente teve um final feliz, mas porque foi verdadeiramente humano essa manifestação aí, né? Uma disputa tão feroz por liberdade e por espólios, né? Mas enfim, 10 anos depois de tudo isso, né? Em 20 de maio de 2014, a NC Soft, que é a desenvolvedora do jogo, realizou um evento relacionado à Guerra da Libertação de Bartz. E nesse evento aí foi realizada uma entrevista com o Akyros, mano, com o próprio Akyros. E de acordo com ele saiu ali do Lineage depois daquele dia e acabou se concentrando aí nos seus projetos pessoais. Ele também disse que qualquer pessoa que usar o nome Akyros, né, o nickname Akyros em algum outro jogo, era alguém se passando por ele, dando a entender aí que ele não tá mais nesse meio de jogo no geral. E vamos pro 7º capítulo aqui e o... Ô, papo reto, nem terminei o vídeo, mas tô fazendo um adendo. Isso aqui que o cara tá fazendo, mano, é praticamente um estudo. Mano, o cara fez um trabalho de história aqui, tá ligado? Um trabalho de história. Será que, mano, é foda, porque o MMORPG, ele proporciona pra gente esse tipo de coisa, mano. Literalmente, isso aqui é um recorte histórico. Será que esse cara aqui, mano, teria todo esse empenho pra estudar a Segunda Guerra Mundial? Tá bom, que não dá pra comparar a complexidade da Segunda Guerra Mundial com a complexidade da guerra de Bartz Simpson. Mas acho que deu pra entender. Isso aqui é um trabalho de história bem acima do que é um trabalho de história no ensino médio. Vamos supor. Tem vídeos desse em inglês, o cara provavelmente só copiou. Ah, não, claramente o cara aqui tá falando, porra, com as palavras dele, do jeitinho dele, muito foda. Ele entende. Pra o cara ter feito esse vídeo, ele entendeu a história, é isso que eu quero dizer. Ele entendeu a história. Não importa se, tipo, não foi ele que estudou, mas ele entendeu. Tipo, não foi você que escreveu os livros sobre a Segunda Guerra Mundial, mas você entendeu o que os livros dizem, é isso que eu quero dizer. Esse trabalho, esse vídeo aqui é muito superior ao que você faria, por exemplo, num trabalho de história no ensino médio. Muito superior. Muito superior. Muito superior. O que eu tô falando aqui é da questão do interesse, sabe? Pô, aqui a gente tá muito imerso nessa história que ele tá contando. Eu não me sinto tão imerso assim na história, sei lá, da Guerra do Peloponeso. Caguei. Essa guerra aí teve um impacto bem grande na mídia no geral, mas principalmente na Coreia do Sul. Afinal de contas, né, foi a maior guerra em escala de servidor na história do MMORPG coreano. O fato dessa guerra ter muita semelhança com as questões políticas do mundo real fez com que ela chamasse muita atenção e acabou virando um excelente exemplo de fenômenos sociais no mundo cibernético. Vale ressaltar também que essa guerra teve um impacto gigante em romances de fantasia, tanto em jogos que eram populares na época, como até em filmes e séries. Essa estrutura de narrativa, onde tem a guilda do mocinho contra a guilda do vilão, e o protagonista se junta com pessoas comuns aí pra derrubar algum tirano, pode-se dizer que é basicamente inspirada nessa história do Lineage 2. Tá, aí eu acho que exagerou. Então dá pra ver aí o tamanho... Não, aí eu acho que exagerou, né? Porque essas coisas que aconteceram no Lineage 2 já aconteceram na vida real. Eu acho que a chance da guerra desses filmes serem inspirados em coisas da vida real é maior do que a chance de ter sido inspirado no Lineage 2. Tamanho do impacto que essa história causou, né? Pra você ter uma noção, enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu cheguei a achar um trabalho de faculdade gigante, relacionando aí quase todos os eventos dessa guerra com os acontecimentos do mundo real. Viu o que eu falei? Viu que eu falei? Que essa história literalmente... Mano, dá pra você fazer um estudo sociológico dessa porra? Tá maluco, mano. Inclusive, qual que é esse trabalho aí? Cadê? Tem o curso? Ou a área de estudo? Departamento de Comunicação. Parece um trabalho de sociologia, cara. Eventos dessa guerra com os acontecimentos do mundo real. Tá maluco, mano. Bom, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da história. Não esqueça de deixar aquele like aí pra me ajudar. Muito obrigado pela sua audiência. Falou! Que vídeo foda, mano. Que vídeo foda. Que isso, tem mó tempão de vídeo ainda? E aí, gente, beleza? O vídeo já acabou, tá? Esse aqui é só um crédito pra poder mostrar um pouco de como foi o trabalho pra poder fazer esse vídeo, caso você tenha se interessado. Bom, primeiro eu queria dizer que esse vídeo foi um trabalho de um mês, se não me engano. Dá pra ver aqui. Aí, ó. Viu, mano? No autosave do Vegas, do Vegas não, do Premiere, quando foi o primeiro autosave, pra ter uma noção. Pronto, olha aqui, não me deixa mentir, ó. Chuio, vídeo 18, que é esse vídeo aqui. Primeiro autosave datado dia 19/3, que foi o dia que eu criei o arquivo e comecei a editar, né? Cê é louco, ô.
o trampo que deve ter dado a edição desse vídeo com as imagens, tipo, porque esse vídeo, se fosse só o cara falando, a gente ia se perder muito, mas ele bota as imagens, as ilustrações pra entender as linhas de raciocínio. Cara, que vídeo foda, mano. Ô, que vídeo foda! Eu posso falar, mano, com tranquilidade. Eu acho que esse é o vídeo mais foda que eu já vi de um fenômeno dentro de um MMORPG. Eu acho que essa é a história mais foda que eu já vi dentro de um MMO. Tipo assim, a história, no caso, assim, de fenômeno social de todo mundo, uma guerra, assim, ou um bagulho que aconteceu dentro do jogo de algum boss, eu acho que esse é a mais foda. Eu acho que não. Cara, vai ter que ralar muito pra ter uma história mais foda do que essa aqui. Eu acho que vai ter que ralar muito pra ter uma história tão foda quanto essa aqui. Muito foda, cara. Muito foda.